o que o seu esquema mental está determinando a sua qualidade de vida. O que você está vivendo hoje é fruto de toda a sua estrutura psicológica que foi construída durante todo o seu processo de vida, né? Então, para eu poder falar um pouco sobre o que é esse esquema mental, eu tenho que falar primeiro o que compõe ele, que é a consciência e o inconsciente, de uma maneira bem simples, para que todos entendam. A mente, ela trabalha com um mecanismo de defesa, que faz com que aquilo que te causa dor, aquilo que te causa algum tipo de sofrimento, você não fique com a sua memória constante, consciente. Então ela coloca lá escondidinho pro inconsciente. Então, tudo que você viveu, tudo que você experimentou, tudo que você sentiu de emoção, tudo, absolutamente tudo. O tratamento que você teve quando criança, hoje você é um adulto, mas toda aquela estrutura psicológica que você teve na infância, na adolescência, tá te fazendo hoje o que você é. Um adulto, se você tiver algum tipo de sintomas depressivos, ansiosos, eles estão interligados com todo esse processo de vida, ok? Então, assim, se você viveu em um ambiente hostil, em um ambiente amável, tudo isso vai influenciar. Se você viveu em determinadas regiões, em determinadas culturas, classe social, tudo isso aí vai influenciar também o seu modo de ser e vai influenciar a sua personalidade. Principalmente os relacionamentos. Os relacionamentos, eles são um dos que mais afeta e os que mais causam um mal-estar no ser humano. Já dizia Freud, em 1930, ele falou que o homem ele é fadado a três sofrimentos, né? Que um é o corpo, que ele entra em declínio e não tem como você, né, fazer muito, porque vai chegar o processo de velhice naturalmente. O segundo processo de sofrimento seria as catástrofes da natureza, que também a gente não tem como impedir. E a terceira fonte de sofrimento seria os relacionamentos. Então, assim, por aí você vê que para o ser humano se adaptar ao outro, ele precisa de um conjunto de regras, de normas, e nem sempre aquele outro que está ensinando, ele tem uma paciência para ensinar, ele tem uma condição também psicológica adequada para ensinar aquele outro ser. E acaba que vai gerando um mal-estar já naquela relação, certo? Então, assim, uma coisa que é para um sofrimento que é para um, pode ser que não seja para o outro. Vou dar um exemplo básico. Uma pessoa que normalmente mora nessas regiões bem frias, mais geladas, tem lareira. Então, o fogo ali ele vai representar um aconchego, uma fonte de calor, de aconchego, de harmonia. Já para uma pessoa que sofreu um incêndio ou uma queimadura, esse fogo, o mesmo fogo, vai representar um ponto negativo. Ele vai ter uma representação mental de que aquilo ali queima. Então a mente inconsciente, quando essa pessoa estiver diante desse fogo ou algo que, digamos assim, possa parecer um fogo, a mente inconsciente vai suscitar aquela memória, a memória que ela foi queimada ou que teve algum incêndio, e quando a mente inconsciente evoca essa memória, a sensação, a emoção que vem vai ser aquele mal-estar, uma angústia. A pessoa vai estar diante de algo e vai ter um mal-estar, uma angústia. Assim também, às vezes, acontece quando as pessoas estão diante de uma síndrome do pânico,
que elas se encontram em um determinado local, onde se for fechado o ambiente, elas começam a passar mal. Naturalmente, se você for olhar, não há nenhum perigo para ela passar mal, mas pelo fato daquilo ali lembrar ela de algo que ela passou, que ela viveu, então essa mente inconsciente traz a mesma sensação, a mesma emoção que ela viveu, que ela presenciou, experimentou naquela época. Não importa o tempo. Pode ser na infância que você sofreu algum tipo de situação, mas ao se deparar hoje com 20, 30, 40, 50 anos de idade, quando você se depara numa situação onde você se encontra em ambiente fechado ou em uma situação de problemas que você não consegue achar uma solução, então a mente vai trazer aquela memória e aí você vai passar mal por conta daquela situação, a angústia. Só que hoje você não consegue lembrar o que você viveu, você só sente. Por isso que eu comento, né, que o seu esquema mental, tudo que você viveu, ele vai moldar o seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. E a nossa proposta hoje é exatamente você aprofundar nessa sua história de vida para você identificar o que está atrapalhando a sua vida. Qual mal que está acontecendo que você não está conseguindo ver, uma solução que você acha que é problemática, não consegue sair, que pode ser às vezes com relacionamentos, pode ser uma situação de trabalho, pode ser uma situação sua mesmo, no seu corpo, uma enfermidade, uma doença, algo desse tipo. E aí quando a sua mente acessa essas emoções que estão guardadas, elas vão fazer com que você sinta aquela mesma emoção agora. O nosso inconsciente, ele é atemporal, certo? Certa vez teve um caso que eu atendi que uma pessoa, ela tava esse lado direito, né? Ela tava constantemente tendo dores de cabeça nesse lado direito e a mão, o braço, né? O braço também estava ficando dormente e a perna também estava ficando dormente. E aí ele fez os exames, uma bateria de exames. E nesses exames foi constatado que não tinha nada. Tava tudo perfeito. Então o médico só colocou lá uma ansiedade. Pediu que consultasse um psicólogo. O psicólogo faz, eu avaliando ele, analisando, ele teve um problema de lá atrás, na infância, saindo da infância para a adolescência, aproximadamente 12 anos, ele pegou um carro e quando ele pegou esse carro sem saber dirigir, ele quase que atropelou uma senhora já idosa. E aquilo ali foi muito traumático para ele. Só que o real hoje, ele também tinha comprado um carro. E ele ficou exatamente com esse problema. Porque ele comprou um carro que iria dirigir, mas toda vez que quando pensava em dirigir, veio todo esse sintoma de dores de cabeça do lado direito e uma parte do seu corpo ficava dormente. Aí exatamente nessa escuta, né, eu fiz ele perceber que qual era a mão que ele usava para dirigir, para passar a marcha, era a direita. O pé que ele utilizava para apertar o acelerador também era o direito. Então era exatamente essa parte do corpo que estava ficando dormente. A parte que ele iria utilizar para dirigir o carro. No momento que ele entendeu isso, que esse processo que estava inconsciente, desde os 12 anos, que hoje ele já tem mais de 40, né? Veio à tona aquela mesma sensação, e aquela sensação paralisou ele, né? E quando ele percebeu isso, pronto, tudo melhorou. Hoje ele está dirigindo já há
não deixa mais ninguém nem tocar no carro, ele mesmo dirige. Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque você vê que realmente as questões mentais estão atrapalhando a vida de muita gente. Outro caso foi um problema de pele. Tinha uma pessoa que estava toda a vida que ficava nervosa, ela coçava o corpo ao ponto de se ferir. E passava os cremes dermatológicos e tal para poder aliviar, mas toda vez que ficava nervosa também se feria. Também essa pessoa entrou no processo terapêutico e quando descobriu o motivo que estava fazendo aquilo, aquele sintoma ali, ela percebeu que aquilo ali era como se ela quisesse trocar de pele, ser uma outra pessoa, porque dentro da história de vida dela aconteceram fatos que ela queria ser uma outra pessoa. E quando ela descobriu isso, que essa memória veio à luz da consciência, pronto, toda essa forma de coceira na pele passou. Então tem muitos outros casos também. Esses foram os que eu trouxe agora na memória, certo? Mas continuando. Então, para Jung, a psicologia analítica, a dor, o seu sintoma, o seu sofrimento, ele é um fator simbólico. É algo que é expressado no simbólico como se você não consegue entender o que está interno, o que está nessa mente, ele vai refletir, ele vai conversar com você através de sintoma. Então é como se o seu sintoma, a sua dor, o seu sofrimento fosse um grito de você mesmo, só que um grito interno, para que você escute, para você entenda por que eu estou desse jeito. Eu preciso olhar para isso, para essa dor, e encarar essa dor e saber por que eu estou dessa forma. Muita gente não para, continua a vida, vai empurrando com a barriga, continua do mesmo jeito. Mas para aqueles que param para olhar para si mesmo, tem um grande benefício. Um exemplo também muito bacana, às vezes acontece da pessoa nascer em lares que são extremamente hostis, né? Ou os pais ou os cuidadores às vezes são repressivos demais, e quando são repressivos demais, transmite a informação para aquela criança que hoje é o adulto, certo? Mas naquela época foi transmitido uma informação de rejeição, de abandono, de inferioridade. E aquilo ali, hoje, o adulto, ele vai começar a desenvolver uns sintomas depressivos e não sabe por quê. Muitos falam assim: ah, mas quando eu era jovem eu não tinha isso. Quando eu tinha 20 anos não tinha isso, eu era cheia de energia e tal, né? Mas a partir do momento que você vai amadurecendo, é como se a sua mente trouxesse tudo que não foi resolvido, tudo que está inacabado, ela traz e fala assim: agora é a hora de você resolver, porque você tem maturidade para resolver isso. Nossa mente é muito, ela é muito inteligente. Então, assim, se você quiser saber o sintoma que você está sentindo, por que você está sentindo, tem que parar, olhar para você, se avaliar. Se você não consegue fazer isso sozinho, entrar dentro de um processo terapêutico. Isso é muito importante. Então, tudo isso eu estou falando só para dizer que o seu esquema mental, aquela estrutura psicológica que foi formada desde a sua infância, ela está moldando sim o seu comportamento. Tá? Tanto o seu comportamento como também está moldando o sofrimento que você está passando. Se é uma ansiedade, se é uma depressão, se é um pânico, se é algum outro tipo de dor. Então ela está moldando. Nesse momento a gente vê que a mente e o corpo, elas são interligados. Eles não são separados. Um vai influenciar no outro.
A partir do momento que você não tem essa estrutura mental e você não cuida dela, isso aqui vai passar a informação para o seu corpo como sintoma. Você vai sentir a dor, vai sentir o sofrimento. A partir do momento que você não cuida dessa dor e desse sofrimento, isso aí vai gerando uma doença. Muitas pessoas às vezes têm problemas de articulações, problemas de gastrite, problema de diversos, né? Problemas de queda de cabelo, problemas de emagrecimento também. Tem muitos problemas, fora o da ansiedade e da depressão, que já a gente conversa também sobre isso. Mas o que eu quero dizer, que quando você não resolve essas questões internas, aí sim vai virar doença mesmo no seu corpo. Como também ao inverso, né? Se porventura tem pessoas que acontece de um acidente, pessoas que são acometidas por uma enfermidade, e aí após essa enfermidade, após esse acidente, também elas podem ficar um pouco mais depressivas por conta do acidente. Então é vice-versa. O corpo e a mente, eles vão andar juntos sempre, ok? Então, só para você entender que a mente e o corpo, eles estão andando juntos. Eu peguei um dado da Organização Mundial da Saúde, onde o Brasil, ele é o quinto país, né, do mundo em casos de depressão. Só para você ter uma ideia, há tanto uma pesquisa feita pelo IBGE, como também pela Pesquisa Nacional de Saúde, eu anotei até aqui, eles relataram que cerca de 16,3 milhões de brasileiros estão sofrendo com depressão. Desses 16 milhões de brasileiros que estão sofrendo com depressão, só 52% deles afirmaram que tem um diagnóstico, né, do médico, do psiquiatra, que tem a depressão. E o que é mais espantoso ainda é que desse número que eu falei, 16,3 milhões de brasileiros, somente 18,9 estão procurando um processo de terapia psicológica. Aproximadamente 18%, 18% aproximadamente vai dar uma média de 3 milhões de pessoas no Brasil inteiro, né? Que estão procurando ajuda psicológica. Ou seja, de 16,3 milhões, só 3 milhões estão procurando ajuda psicológica. Então, esse restante desse número, a mais de 13 milhões, não estão procurando. E aonde está? Como essas pessoas estão lidando com essa enfermidade? Como elas estão lidando com esse sofrimento psíquico, né? Então é importante, quem sabe dessas informações, compartilhar com essas pessoas que às vezes não estão nem sabendo, não tem nenhum norte de como sair dessa situação emocional. A depressão, ela pode ser de fatores biológicos, genéticos e neuroquímicos. Mas existe a depressão do fator emocional, que é principalmente essas, que afetam muitas pessoas, milhares de pessoas, e que essa de ordem emocional, normalmente, quando as pessoas tomam medicação, mas mesmo assim ainda continuam sentindo aquela sensação de vazio, de desamparo, de angústia. Por quê? Porque a ordem dessa depressão é emocional. Então, do ponto de vista psicológico, essa depressão emocional, ela pode ser devido a perdas, né? Algum tipo de perdas de pessoas, entes queridos, vínculos de relacionamentos, perdas às vezes de emprego, de moradia, algum fator desses podem estar relacionados, como também a história do indivíduo, né? Tudo que você viveu, se você for uma pessoa que se sentiu a vida inteira
menosprezado, inferiorizado e nunca trabalhou essas questões, então vai chegar uma época da sua vida que vai vir à tona todos esses complexos. E se você não olhar, você vai acabar tendo esses sintomas depressivos. E só o remédio, às vezes, não é suficiente. Tem que ter a medicação e o processo terapêutico. Por quê? Porque no processo terapêutico é que você vai entender, vai trabalhar essa emoção. E tem muitas pessoas que chegaram já para mim tomando a medicação, dizendo que não estava tendo o efeito esperado. Por quê? Porque a depressão dela era de ordem emocional, não biológica, nem genética, nem neuroquímica, certo? Então, assim, a que eu vou falar hoje é exatamente a de ordem emocional. Tem a depressão, que normalmente a pessoa vai estar relacionada lá na história de vida dela, quando ela se encontra com tratamentos, né, familiares ou de cuidadores que transmitem insegurança, que transmitem uma certa um sentimento de inferioridade, repressivos demais. Tem outros que na história de vida podem estar relacionados com a falta de atenção, ou a pessoa está totalmente livre e ela fica aquém. Então, isso aí também pode gerar uma depressão no futuro, porque a pessoa vai se sentir que ninguém dá atenção a ela, que ninguém olha para ela, que ela é um ser que ninguém ama, e aquilo ali vai começar a constituir os pensamentos dela e os sentimentos que ela tem. E muitas das vezes esse sentimento que ela sente de rejeição, aquilo ali volta para ela mesma como um sentimento de culpa, que realmente ela não presta, que realmente ela não era nem para existir no mundo. Então fica um pensamento constante, repetitivo na mente, e essa pessoa, cada dia que passa, vai ficando mais desanimada, vai ficando desmotivada, vai perdendo o interesse pelas coisas e também vai perdendo o interesse por si mesmo, passando ao ponto de muitas das vezes pensar, né, em tirar a própria vida, porque a dor e o sofrimento que ela sente é muito grande. E aí ela, para acabar aquele sofrimento, ela pensa dessa forma. Mas hoje eu estou te dizendo aqui e digo para vocês compartilhar com quem tiver dessa forma, que existe sim uma solução. Existe pessoas, psicólogos, terapias psicológicas. Existe um número de formas de tratar cada pessoa, né? Então eu quero deixar aqui claro que pessoas que se encontram dentro desse processo depressivo têm solução, certo? Tem solução. Muito embora, às vezes, a pessoa não quer lidar com essa situação do passado. Mas para haver uma, eu não vou dizer cura, mas para haver um alívio dos sintomas, para haver uma ressignificação dessas crenças, é preciso sim olhar para o passado, olhar para o processo que você viveu, olhar para todo esse esquema mental vai ter que ser desconstruído para ser novamente reconstruído. E é aí onde entra o autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai ser todo esse processo, né? Toda essa volta de tudo isso que eu acabei de falar, você vai conhecer. Você vai conhecer todos os fatores que te desenvolveram, que te fizeram ser do jeito que você é hoje. Se você é uma pessoa que está guardando muita mágoa, se é uma pessoa que guarda muita raiva, se é uma pessoa explosiva, se é uma pessoa passiva demais, porque também existe pessoas que são extremamente passivas,
Porque dentro da sua história, elas foram pessoas que cada iniciativa que ela ia ter, alguém cortava, né? Os cuidadores ou os pais. Hoje ela é adulta, mas na sua história ela foi muito podada. E aí, nesse processo, ela é como se tivesse cortado um pouco essa iniciativa. Então a pessoa vai achando que ela não sabe. Então, se ela não sabe, cada vez mais ela vai ficando mais quietinha, mais quietinha. Já tem outras pessoas que passam por esse mesmo processo de agressividade, às vezes, né? Muita repressão. E quando elas passam assim, elas ficam semelhantes ao agressor. Então, na vida adulta, elas vão ser pessoas que vão estar constrangindo os outros, vão estar reprimindo, são pessoas muito revoltadas, são pessoas que querem rígidas demais, que querem que você cumpra regras a ferro e fogo, como diz. Então são pessoas que vão ter uma certa rigidez, autoritarismo no seu comportamento. Algumas outras que sofrem esse mesmo processo, elas podem também desenvolver um sentimento de vitimização. Então, diante dessa situação, elas vão... É um processo mental que elas vão acabar escolhendo pessoas nos seus relacionamentos que vão estar parecidas, né, mentalmente, na mente delas, vão estar parecidas, semelhantes com aquele agressor de quando ela era criança. E aí acaba que no relacionamento atual ela vai viver a mesma situação que ela tinha quando era criança. Então assim, eu tô falando de maneira muito simples para que todos entendam a forma que a mente trabalha a seu favor se ela for de forma construída de forma positiva, ou se hoje você começar a fazer esse processo de internalização e saber desconstruir tudo que você viveu para reconstruir essa nova pessoa, então você vai passar a ver o mundo diferente. Assim como a pessoa que não faz isso, não quer fazer e continua, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Então pessoas desse tipo, elas vão continuar repetindo a mesma situação que estava gravado no inconsciente. Vão continuar se vitimizando, vão continuar sentindo os sentimentos de inferioridade, e nesse momento a tendência é só aumentar, só crescer, até virar sintomas gravíssimos, e aí a pessoa passa bastante tempo tomando medicações fortes para poder combater aquele sintoma. Mas só o sintoma, você combate o sintoma na medida que você não trata aquilo que está causando o sintoma, vai voltar a gerar a enfermidade, vai voltar a gerar a doença ou o mal-estar. Outro exemplo é pessoas que têm um sentimento de rejeição muito grande. Pessoas que às vezes são adotadas, pessoas que tiveram na infância processos de desligamento com a mãe ou com o pai, elas têm uma tendência a ter um sentimento de rejeição. Ou às vezes há uma perda também dos cuidadores, né, dos pais também. E aí essas pessoas têm uma tendência a ter um sentimento de rejeição quando começa a ser tratada por uma outra pessoa. E aí essa outra pessoa tem um diferencial no tratamento. Não trata com o mesmo carinho, trata às vezes com desdém, trata de forma ruim, vamos dizer assim. E aí ela vai criando aquele sentimento também de rejeição. Na vida adulta, essa pessoa, ela tende a ter essa necessidade que o outro atenda a ela. Então,
Olha só, novamente, esse processo mental que ela viveu a vida, ela vai estar reproduzindo na vida adulta, sem perceber. Então ela vai estar constantemente se sentindo que está rejeitada e ela não sabe. E esse sentimento de rejeição vem em formato de angústia. Então a pessoa vai, o que é que você tem? Eu não sei. Eu só sinto uma coisa ruim, eu só sinto um mal-estar que normalmente as pessoas falam. Eu sinto uma angústia, uma aflição. Então, elas não têm a noção do que é. Para saber o que é, precisa voltar um pouquinho na história para poder identificar a causa. E em todos os momentos, quando a gente avalia, aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção, ela foi despertada durante vários momentos da vida. Só que hoje, depois que ela está adulta, é que ela se depara com essa situação. E aí vai se preocupar em cuidar, em tratar. E muitos nem isso, né? Você viveu, tudo que você sentiu, se você foi tratada de forma que você se sentiu inferiorizada, hoje tudo isso vem à tona e vai te moldar. Então, normalmente, as pessoas vão estar sempre procurando uma outra que venha satisfazer os desejos dela, ou as frustrações dela. E quando esse outro não satisfaz os desejos dela, essa pessoa se sente que está sendo rejeitada por aquela outra pessoa. Um exemplo, a pessoa A, né, ela sofre desse complexo de rejeição, de inferioridade, e ela se sente dessa forma. E aí, se a pessoa B não der essa atenção devida a ela, ela se sente que o outro não a ama, que o outro não gosta dela. Aí ela vai entrando cada vez mais nesse processo de rejeição, depressivo, de melancolia. E quando ela entra nisso, ela vai cada vez mais se afundando e achando que a culpa é do outro. Tem pessoas que sempre culpam todo mundo, né? O culpado é o fulano que fez, o outro. Eu não sei qual foi a história de vida de muita gente que tá aqui, mas você tem que se responsabilizar pela sua história. Então, se porventura seu relacionamento não deu certo, a culpa não é só do outro, na verdade a responsabilidade são dos dois. Cada um vai ter seus processos, seus esquemas mentais que favoreceram para aquele relacionamento não dar certo. Mas depois que esse relacionamento, ele durante toda a história de vida de casados ou de união estável, ele estava constantemente tendo atrito, constantemente tendo mal-estar. Então, será que não já estava tendo avisos, ou seja, dentro do relacionamento já estava tendo sintomas, avisos que não estava legal, tinha coisa que não estava bem. E muitas pessoas continuam tendo esses relacionamentos que com o passar do tempo vai ficando abusivos, com o passar do tempo vai ficando agressivos, ao ponto de realmente não ficar só na agressividade verbal, ficar na agressividade mesmo física, que é o que acontece às vezes de muitas mulheres irem parar no hospital. Então, por que essas mulheres se submetem a isso? Porque o esquema mental delas, na história de vida delas, elas viveram ou aprenderam de alguma maneira essa passividade. Pode ser que alguém pode perguntar, não, mas porque também acontece de fatores financeiros, né? Muitas mulheres dependem ainda de homens para sustentar a casa. Mas não é só isso. E pode estar relacionado também, porque a partir do momento que, se você, digamos, está totalmente na mão do outro, que o outro também, você é dependente financeiramente, emocionalmente, o que mais?
Você é dependente total do outro. Então, por que que você se negligenciou tanto? Entendeu? Eu não estou julgando, nós psicólogos não julgamos. Nós simplesmente fazemos com que você acorde para a sua situação, para a sua história. O que que você está fazendo com você mesmo? Entendeu? Por que que você permanece, às vezes, vítimas de um relacionamento desse tipo? E quando não é relacionamento, é, é uma depressão mesmo, né? Uma depressão, uma ansiedade, um pânico. Por que que você está ainda dessa forma? Por que que você não procurou ajuda? Por que que você ainda está esperando que alguém olhe para você e vá lá e te puxe? Venha comigo, né? Então, às vezes, a pessoa fica lá no cantinho se vitimizando e deixando com que alguém note que ela tá mal, para que alguém venha e faça, puxe ela de onde ela está. Então, hoje eu quero deixar bem claro, você é responsável pela sua história de vida hoje. Hoje você tem maturidade para começar a entender tudo isso que eu falei e começar a ser autor da sua própria história. Não ficar totalmente dependente do outro. Lógico, né? Alguém pode até perguntar ou falar: ai, mas isso aí falar é fácil, difícil é fazer. Mas se a gente não tomar uma atitude, um primeiro passo para qualquer coisa na nossa vida, nós nunca vamos sair do lugar. Se a gente ficar sempre procurando um culpado, o culpado é o fulano, o culpado é o governo, o culpado é, sei lá, os políticos, o culpado é Deus. Vai ter como a gente sair? A nossa mente vai estar só ocupada pensando no culpado. Quem é o culpado dessa vez? É a partir do momento que você fica só colocando sua mente e seu sentimento para achar um culpado, você não cuida da sua própria vida. Então hoje eu quero chamar a atenção justamente para isso, que você é o que é hoje, fruto de toda a sua história de vida. E o autoconhecimento é exatamente olhar para toda essa história de vida, entender ela, compreender ela e dar um novo sentido para ela. E você se responsabilizar pela sua história, o que é mais interessante. Perguntas, tá? Uma pessoa colocou aqui: conheço pessoa que está passando por tudo isso e foi muito bem explicado. Agora a pergunta é: além do suicídio e a automutilação, por que se desenvolve? Então, a automutilação normalmente é também uma dor que é psíquica. A pessoa não consegue expressar na fala, no que ela está sentindo, e ela vai muitas das vezes expressar isso com a mutilação. O corpo sente essa dor, é como se aliviasse a dor mental, emocional da pessoa. E eu falei mais atrás que a mente e o corpo, eles estão interligados. Então, a partir do momento quando essa pessoa, normalmente isso acontece muito com os jovens, alguns jovens acontece isso, que ele não sabe explicar o que ele está sentindo, ele não sabe dizer o que é, não sabe dizer por que que é. Às vezes, o ambiente familiar não é propício para aquele jovem, aquela pessoa conversar. E aí, a única maneira que ele acha, né, é como se fosse o grito. Um grito que ele não pode dar, a pessoa não pode dar esse grito, então ela pega e se corta. E no momento que ela se corta, a dor física é como se amenizasse essa dor psicológica. Então, pessoas que também estão nesse nível de automutilação, elas precisam também de um processo terapêutico, porque elas precisam entender a origem dessa dor para que elas parem de fazer isso com elas mesmas. Vamos ver a outra aqui. Perdi, uma pessoa falou.
Perdi todo o prazer de viver, nada me agrada. E várias vezes pergunto por que viver. O seu, provavelmente é bom fazer um processo terapêutico para que você entenda toda essa sua história, o que está te causando todo esse mal-estar, certo? Porque quando a pessoa perde o prazer de viver, de uma certa maneira também ela está colocando, é como se eu perdi algo e o prazer que eu tinha em viver estava naquele algo. Como eu perdi aquilo, eu perdi também o prazer. Então acaba que é colocado no outro essa vontade de viver. Na verdade, a vontade de viver tem que ser sua por si mesmo, certo? Tem que desconstruir muitas questões emocionais que vão estar interligadas aí, para que você consiga se restabelecer, ressignificar muitas crenças. E é um passo, gente. O autoconhecimento, o processo terapêutico não é algo mágico, é algo que você tem que se dedicar com você mesmo, um comprometimento com você mesmo, na sua mudança, que muitas das vezes não é fácil. A mudança por si mesmo, ela não é fácil, porque você já caminhou, digamos que você tenha 40, 45 anos, ou 30 e poucos anos, você caminhou todo aquele tempo alimentando esse tipo de sentimento e de pensamento. Aí, quando você entra nesse processo terapêutico do autoconhecimento, você vai se deparar com a sua história, vai ser um pouco doloroso, porque você vai ter que olhar para esse lado, e aí você vai ter que começar a desconstruir para reconstruir um novo, certo? Outra pessoa colocou aqui: pânico no escuro em lugar fechado. Pânico no escuro. Então, assim, pânico exatamente no escuro, lugares fechados, provavelmente, se você for olhar na sua história, também você teve algum tipo de sensação, né? Se você não tiver tido a vivência de um, digamos assim, de algo que aconteceu e você ficou presa, e você ficou totalmente impossibilitada de sair porque o lugar estava fechado, se você não tiver tido essa experiência, né, traumática, você pode ter imaginado, fantasiado ela. E aí a gente entra também nesse processo dentro da terapia, quando você vai avaliar a infância, a adolescência, pode ter passado por algum momento, digamos, às vezes os filhos veem os pais brigando. E quando eles vêm brigando, estou dando um exemplo que vem da minha cabeça agora. Mas essa situação de ver o pai brigando, os pais, né? E aí, quando ela não consegue resolver e ela começa a fantasiar, e agora, será que ele vai bater? Às vezes, até a criança vê algum desse tipo de situação, às vezes vê o pai empurrando a mãe, alguma coisa desse tipo, né? E acaba aquilo ali, ela começa a fantasiar e sofrer. E agora, o que vai acontecer? O que ele vai fazer isso comigo? Então, ela começa a entrar em pânico ali. Só que aquela emoção foi guardada. Outra situação que também pode ser é que na história de vida dessa pessoa, ela pode ter sofrido muita repressão. Ela pode ter sido muito inibida de fazer as coisas que ela queria. Então, se ela queria sair, namorar, brincar, ou qualquer outra coisa, mas assim, ela foi impedida. E todas as vezes que ela foi impedida, isso gerou algum tipo de emoção. Então, ela pode ter fantasiado, poxa, e agora? Minha vida vai ser assim para sempre? Minha vida vai ser assim, vai ser assado, e aí ela vai se sentindo presa. O que que eu vou fazer? Eu vou viver assim presa, vou viver dessa forma. Então ela criou uma fantasia mental, que essa fantasia mental fez com que gerasse uma emoção de desespero, de pânico, de pavor. A pessoa viver minha vida toda presa, sem conseguir usufruir, sem conseguir fazer o que eu quero. E aí essa pessoa vai desenvolvendo um tipo de emoção sobre esse aspecto aí, que vai gerar futuramente, pode gerar um pânico. Mas também não é só isso, eu estou falando mediante a pergunta, mas tem vários casos, né?
Tem pessoas que realmente sofrem um trauma. Tem pessoas que sofrem realmente coisas, ficam presas mesmo. Às vezes tem algum tipo de acidente que causa um trauma e a pessoa fica horas presas debaixo de algum escombro. Então, assim, acontece milhares de coisas. Então, não tem como essas respostas que eu estou dando, elas não são padronizadas. Cada pessoa é um ser único. Cada pessoa vai trazer consigo tudo que viveu. É por isso que a gente não pode julgar, né? Tem até na Bíblia, quem gosta de ler a Bíblia sabe que na palavra de Deus fala que não julgueis para que não sejais julgado. É exatamente isso. Por quê? No momento que você julga alguém, você está julgando pela sua perspectiva. E o outro, a história do outro é diferente da sua. Então você não pode julgar o outro pela sua história. Então cada ser humano vai ter uma história diferente. Cada ser humano é único. A dor dele é diferente. Digamos que, como eu expliquei logo no início, o que é para um pode não ser para o outro. Então, aquele que, digamos, essa pessoa que perguntou sobre o pânico, o que te causa pânico, de repente, não foi um evento específico. Talvez foi a tua história de vida que talvez foi muito presa, você se sentiu muito presa. Por isso que quando você pode estar em lugares fechados, você sentir essa sensação, porque a mente inconsciente evoca a sensação de aprisionamento que você sentia lá atrás. E aí hoje você pode sentir dessa forma. Já tem outra pessoa que talvez não foi isso. Já sente um pânico porque viveu uma história totalmente, realmente traumática, né? Todo processo terapêutico, todo processo de mudança, ele não é fácil, ele não é mágico, como eu falei. A primeira pessoa que tem que estar envolvida nesse processo é você. É você que tem que querer mudar. Não é só o outro que tem que. Eu queria que você mudasse. Eu quero muito que todo mundo mude. Eu quero que esses 16 milhões, né, que eu falei aqui, 16,3 milhões de brasileiros que estão sofrendo com depressão, mude. Mas a primeira pessoa que tem que querer mudar são eles mesmos. Eles têm que se responsabilizar em entrar, em pegar esse sofrimento e se responsabilizar. O que que isso aqui está querendo dizer para mim? O que que eu posso fazer? O que que eu faço com isso aqui, com esse sofrimento, com essa dor? O que que eu faço? Certo? Falar dentro de um processo terapêutico, a fala é essencial. A escuta ativa, né, do psicólogo e a fala do outro é essencial para que você se conheça, você saiba por que você é desse jeito. Meu filho não me compreende, é como se eu falasse em outra língua. A diferença de idade, principalmente hoje em dia, né? Tá tendo realmente contraste. Vai depender de como você está falando. Quais são as expectativas, de repente, sua, que você está colocando sobre seu filho e ele está dizendo para você que ele não é capaz de atender a essas expectativas. Mas como você tratou ele, como o pai tratou ele, como ele viveu, o relacionamento foi bom, como você construiu essa ideia de autoestima. A autoestima ela é construída nesse relacionamento. Então, às vezes, a forma como a gente trata o outro vai estar devolvendo aquilo. Então, você tem que observar como que você está tratando ele, como você está falando. Às vezes, o tom de voz, né? O tom de voz pode prejudicar, porque você pode vir de uma forma que o outro já entende que você está agredindo verbalmente. E aí acaba que volta o quê? A agressão. Aí fica um diálogo, né? Uma conversa que é mais um acusando o outro, ou um querendo dominar o outro.
Não nasce sabendo o que é a vida, por que viver, por que disso. Tantos dilemas o ser humano tem. Mas quando você está aqui, eu acredito que você passa por um processo de aprendizagem, um processo que você vai evoluir, sair do seu estado do que você é hoje, ou do que você está hoje, para você conquistar o estado que você é, o estado do ser, da sua essência. Então, nessa caminhada, você vai se descobrindo, vai descobrindo o que você gosta, o que você quer, você vai criando os momentos, você vai tendo momentos felizes, momentos tristes, e com esses momentos tristes você aprende, os momentos felizes te faz faz você ficar bem. E isso é a vida. A vida você tem que achar o seu sentido. Não existe um padrão. O sentido de viver é isso. Você acha o sentido da vida é viver. Então você tem que, dentro desse processo, evoluir. E muitas vezes a pessoa está adoecida e esse adoecimento ele faz parte dessa mudança. O adoecimento ele quer dizer muito sobre como eu estou me maltratando internamente e a partir do momento que a pessoa perceber que esse adoecimento foi o que ela construiu dela mesma, a imagem mental que ela construiu dela mesma e que alimentou, vai fazendo com que ela aprenda a lidar com aquilo, que ela se torne uma pessoa melhor, que ela comece a se tornar melhor. Você vai se descobrindo, às vezes a pessoa não chega a um processo de adoecimento, mas ela passa por um processo de adversidades. Nesse processo de adversidades, ela vai se moldando, vai se modelando, para que ela entenda que ela precisa mudar. Ela não pode ficar com aquele mesmo esquema mental que fez com que ela ficasse dessa forma, com sofrimento, com adoecimento, ok? E a partir daí, a pessoa pode desenvolver, né, essa missão de vida que muita gente fala, né? Qual é a minha missão de vida? Aí você vai desenvolver, a partir do momento que você está bem, você pode desenvolver o que você veio para desenvolver, aquela habilidade que você tem, que você pode desenvolver. E isso ser sua missão de vida. Filosoficamente, a gente diria que a missão de vida nossa é ser humano, é prestar aquilo que é humano para os outros humanos. É a bondade, é o amor, é a paciência, é a tolerância, é a bondade, a doação. Tudo isso pode ser a nossa missão de vida, né? Prestar essa humanidade aos outros. Cada um vai fazer de acordo com o que quer, né? E podem também compartilhar essa live, essa ideia do autoconhecimento, que é muito importante, ok? Beijos e até amanhã, se Deus quiser.